Nessa videoaula a gente começa a estudar a parte da matemática financeira, a parte de juros, onde o nosso começo é pelo tópico abordando acréscimos e descontos sucessivos, claro, com taxas de juros. Bem, vamos então definir o que vem a ser isso. Vamos considerar I1, I2 e I3 até IN as taxas de juro, isso na forma percentual, como na forma percentual, por exemplo, 10%, 0,1%. 50%, 0,5% e assim por diante. Então, consideremos essas N taxas ou N descontos sucessivos na forma decimal. Lembrando que esses N descontos sucessivos, eles vão incidir sobre um valor inicial que eu vou chamar de P0. Bem, se eu pego e faço incidir N descontos com taxas percentuais do I1 até o IN, sobre um valor inicial P0, então os valores obtidos após cada desconto, que eu vou chamar de P1, P2, P3 até Pn, eles são dados da forma como a gente vai ver a seguir. Vamos então observar o seguinte: o P1 é o valor obtido após o primeiro desconto, o P2 é o valor obtido após o segundo desconto, e assim continua até o Pn, que é o valor obtido após o enésimo desconto. O que você faz? Para você encontrar o valor obtido após o primeiro desconto, é só você pegar o valor inicial, que é o P0, e multiplicar por 1 menos I1. Ou seja, você pega o valor inicial P0 e multiplica por 1 menos a primeira taxa de juros, o primeiro desconto. Vamos observar que esse 1 ele representa 100%, então na hora que você pega 100% e tira a taxa de desconto, você está então obtendo quantos por cento restou. Ao pegar o quantos por cento restou, você multiplica pelo valor inicial e você tem então o valor daquele valor inicial após o primeiro desconto. Então nós temos que o P1 ele é o P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, que é o I1. Bem, de maneira equivalente, a gente pode encontrar os demais valores após os demais descontos. Por exemplo, para encontrar o P2, que é o valor após o segundo desconto, você pega o P1, que é o valor após o primeiro desconto, e multiplica por 1 menos a segunda taxa de desconto. E aí, claro, como o P1 eu já sei que é P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, então o P2 ficaria o P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, multiplicado por 1 menos o segundo desconto. Continuemos então nessa mesma análise. O valor após o terceiro desconto, que é o P3, eu pego o P2 e multiplico por 1 menos a terceira taxa de desconto. E aí, substituindo como eu fiz anteriormente, lembrando que o P2 ele é P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, multiplicado por 1 menos o segundo desconto. Ao substituir, nós vamos ter que o P3 ele é o P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, multiplicado por 1 menos o segundo desconto, multiplicado por 1 menos o percentual do terceiro desconto. Bem, essa sequência continua até que após o enésimo desconto, você vai pegar o valor após o enésimo menos 1 desconto, multiplicado por 1 menos a enésima taxa de desconto. Desse modo, então, o Pn ele será P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, multiplicado por 1 menos o segundo desconto, multiplicado por 1 menos o terceiro desconto, e aí continua até multiplicado por 1 menos o enésimo desconto. Bem, o que dá para a gente perceber dessa rápida demonstração que eu fiz? Para você descobrir qual é o valor após uma determinada quantidade de desconto, você vai pegar o valor inicial, que é o P0, e vai multiplicar por 1 menos cada taxa de desconto que você teve. Por exemplo, o valor obtido, o valor de um produto após o quarto desconto, você pega o valor inicial, que é o P0, multiplica por 1 menos o primeiro desconto, depois por 1 menos o segundo desconto, depois por 1 menos o terceiro desconto e por fim multiplica por 1 menos o quarto desconto. Então sempre para nós descobrirmos um determinado valor após uma certa quantidade de descontos, é só multiplicar o valor inicial por 1 menos cada taxa de desconto sucessivo que você for aplicando até chegar naquele desconto que você quer. Bem, aí eu trago algumas observações.
Bem, a primeira observação é que quando nós temos um aumento sucessivo, em vez de um desconto, é só a gente pegar a fórmula anterior e substituir o sinal de menos pelo sinal de mais na taxa correspondente. Então vamos supor que a segunda taxa seja, por exemplo, uma taxa de aumento e não uma taxa de desconto. É só você pegar na fórmula e trocar o menos pelo mais. Você vai utilizar esse menos quando for desconto e você vai utilizar o mais quando for aumento de preço, aumento sucessivo, ok? Então, de maneira bem simples, é só na fórmula anterior substituir o sinal de menos pelo sinal de mais quando for taxa de aumento. A segunda observação é que quando um aumento ou um desconto ele se repetir uma quantidade n de vezes, claro, sempre com a mesma taxa, imagine uma mesma taxa sendo aplicada, por exemplo, 2 vezes sucessiva. Você pode simplificar essa expressão colocando o expoente n no parêntese correspondente. Vamos supor, então, que uma taxa de, 10%, ela se repete 2 vezes. Então, é só no parêntese que você vai colocar os 10%, 1 menos 0,1, que é o valor do 10%, você colocar esse parêntese elevado ao quadrado, porque essa taxa vai se repetir 2 vezes. Então, sempre com a mesma taxa se repetir, mais de uma quantidade de vezes, você pode simplificar a expressão colocando aquela quantidade de vezes que ela se repete no valor do expoente. Vamos lá então fazer alguns exemplos para nós vermos como é que se aplica esse conteúdo na prática. O valor de um produto teve 2 acréscimos no ano. Um acréscimo de 15% no mês de abril e outro acréscimo de 8% no mês de outubro. Qual foi o acréscimo anual desse produto? Após esses 2 acréscimos, um de 15% e outro de 8%. Quanto por cento aumentou o preço desse produto? Não vão somar 15 com mais 8, 23%, não. A gente vai ver que não é só somar os acréscimos. Tem que fazer cálculo. Vamos lá então. Vamos chamar de P0 o valor inicial desse produto. Bem, como o primeiro aumento foi de 15%, então o I1, que é o primeiro aumento, é 0,15. Lembrando que tem que colocar o percentual em número decimal. E o segundo aumento, o I2, 8%, é 0,08. Desse modo, então, quando a gente pega a fórmula do preço, o preço após determinada quantidade de aumento, o seu valor final, que é o P, ele vai ficar, o P, ele é igual ao P0, que é o valor inicial, multiplicado por 1 mais I1, que é o valor após o primeiro aumento, multiplicado por 1 mais I2, que é o valor que eu quero após o segundo aumento. Lembrando que eu já falei na observação 1, como nós temos aumento, então eu coloquei o sinal de mais entre parênteses. Substitua o I1 por 0,015, na verdade 0,15, substitua o I2 por 0,08. A soma no primeiro parêntese dá 1,15, a soma no segundo parêntese dá 1,08. Quando eu multiplico 1,15 por 1,08, dá 1,242. Então, nós temos que o valor final P ele é 1,242 vezes o valor inicial, que é o P0. Bem, 1,242 é, na verdade, 124,2% do P0. Então, percebam que o valor final ele vai ser 124,2% do valor inicial. Se eu tenho um valor final 124,2% do valor inicial, como o valor inicial era 100%, então nós tivemos um acréscimo de 24,2% para que eu chegasse em 124,2%. Então, após os 2 aumentos sucessivos, um de 15%, o outro de 8%, nós tivemos um acréscimo total, durante todo esse ano, de 24,2% no valor desse produto. O segundo exemplo. Certa loja de roupas está promovendo uma liquidação de verão, oferecendo desconto de 30% sobre o preço da etiqueta de qualquer peça da loja. Para as compras acima de 2 peças, a loja fornece outro desconto sucessivo de 10%. Supondo que um cliente compre 3 peças de roupa nessa loja, com valor de etiqueta de R$ 50, R$ 65 e R$ 80, qual será o valor da sua compra após os 2 descontos? E aí eu chamo a atenção, até devido ao exemplo 1 que nós já fizemos,
que um desconto de 30, depois um desconto de 10, não é um desconto de 40%. Não vamos simplesmente calcular 40% de desconto, não. Vamos lá então avaliar a questão. O valor inicial das 3 peças, somando aí as 3 peças, é R$ 195. Isso aí vai ser o P0. Além disso, o primeiro desconto de 30% ele é 0,3. E o segundo desconto de 10% é 0,1. Desse modo, então, o valor final das suas compras, que eu vou chamar de P, utilizando a fórmula do desconto sucessivo, ele vai ser P0 multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, multiplicado por 1 menos o segundo desconto. Vamos lembrar que o P0 é R$ 195, multiplicado por 1 menos o primeiro desconto, que é 0,3, 30%, vezes 1 menos o segundo desconto, 10%, que é 0,1. Bem, no primeiro parêntese, 1 menos 0,3 dá 0,7. No segundo parêntese, 1 menos 0,1 dá 0,9. Multiplica tudo, a gente obtém então R$ 122,85. Antes de a gente continuar a explicação, um conselho. Nessas questões que envolvem juros, envolvem aumentos e descontos sucessivos, é interessante vocês utilizarem calculadora. Porque são tantas contas quebradas que se você for fazer à mão, você vai perder muito tempo fazendo conta. E o importante aqui não é saber se você sabe fazer conta. O importante é saber se você sabe calcular os descontos sucessivos. Bem, desse modo então, após os dois descontos, um de 30%, o outro de 10% sobre o valor da etiqueta, esse cliente ele pagará R$ 122,85 por suas compras que inicialmente eram de R$ 195. Então, na verdade, ele teve um desconto de mais de R$ 70 no valor de suas compras. O terceiro exemplo. Sobre uma fatura no valor de R$ 280, é cobrado 0,2% de juros, acrescido sucessivamente, falei errado, por dia de atraso. Então, cada dia que você atrasa atrasa o pagamento dessa fatura, você vai pagar 0,2% de juro cobrado sobre o valor então de R$ 280, que é o valor da fatura. Bem, quanto deverá ser pago se essa fatura for quitada com, no primeiro item, no item A, 2 dias de atraso? Bem, primeiro vamos perceber que o valor inicial da fatura, o P0, é R$ 280. Nós temos que a taxa de juro, que é o I, que é 0,2%, em forma decimal ele é 0,002. Só uma observação, para você transformar da forma percentual para a forma decimal, é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, se você pega 0,2% e desloca a vírgula 2 casas para a esquerda, nós vamos ter 0,002. Bem, e o número de dias de atraso, o N, é igual a 2. Bem, observem que nós vamos ter, então, uma taxa de aumento de juro repetida 2 vezes. Então, lembrem da observação 2. Como essa taxa de 0,2% ela se repete 2 vezes, para tornar a fórmula mais condensada, é só você colocar o 2, que é o número de dias de atraso, como expoente. Desse modo, nós vamos ter que o valor final dessa fatura vai ser o valor inicial, que é o P0, multiplicado por 1 mais I, multiplicado por 1 mais a taxa de juro, porque na verdade a fatura vai aumentar, porque você vai estar pagando juro. Isso é elevado a N, onde N é o número de dias de atraso, porque na verdade esse aumento sucessivo vai se repetir N vezes. Com isso, então, nós temos que o valor a ser pago, ele vai ser o P0, que é 280, multiplicado por 1 mais a taxa de juros, que é 0,002, elevado a 2, porque são 2 dias de atraso. A soma entre parênteses dá 1,002. Isso aí, quando eu pegar e elevar ao quadrado, usem calculadora, vai dar então 1,004004. Que quando esse valor for multiplicado por 280, nós temos então aproximadamente uma fatura de R$ 280,12. Então, por essa fatura de R$ 280, se ele deixar atrasar 2 dias, ele vai pagar então R$ 280,12.
Aí vem o item B. E se esse cara deixar a fatura atrasar 5 dias? Bem, no item B é só fazer os mesmos cálculos do item anterior, só que nós vamos trocar o N, agora ele não vai mais ser 2 dias, o N agora será 5 dias de atraso. Então nós vamos pegar a fórmula, né? A fórmula do valor a ser pago, do aumento sucessivo. Vamos substituir o P0 por 280, que é o valor da fatura, multiplicado por 1 mais o I, que é a taxa, né, de juro 0,002, elevado a N, que é o número de dias de atraso, que é 5. Resolvendo a soma entre parênteses, dá 1,002. Esse valor elevado a 5, usem calculadora, ele vai dar então aproximadamente que vai dar 15 casas decimais. E eu coloquei apenas as casas decimais mais próximas. Coloquei com apenas 6 casas decimais. Então, 1,002 elevado a 5 dá aproximadamente 1,010040. Isso multiplicado por 280 vai dar aproximadamente R$ 282,81. Desse modo, então, se esse cliente deixar atrasar 5 dias a sua fatura, ele vai pagar então R$ 282,81 por essa fatura em atraso. Claro, o aumento de R$ 2,81 é devido ao juro que essa fatura está correndo, né? 5 dias de juro. Quarto exemplo da PUC de Minas Gerais. Pensando em aumentar seus lucros, um lojista aumentou os preços dos seus produtos em 25%. Como a partir desse aumento as vendas diminuíram, o comerciante decidiu reduzir os novos preços praticados em 25%. Ele aumentou 25%, depois ele diminuiu 25%. Com base nessas informações, é correto afirmar que, após essa redução, as mercadorias dessa loja passaram a ter. Pessoal, elas não passaram a ter o preço original. A resposta aí não é o item A. Quando eu reduzi 25%, esses 25%, eles não foram equivalentes aos mesmos 25% de aumento. Por que não foram equivalentes? Porque eles foram tomados, eles foram calculados a partir de totais diferentes. Então, por isso, os 25% de redução não anulam os 25% de aumento. Então, por isso, ela não voltou ao valor original. Se lembrem disso, ok? Nós vamos ter que calcular o aumento e o desconto sucessivo. A gente vai ter que utilizar a fórmula para ver. Bem, para isso, como nós não temos o valor inicial das compras, né, dos produtos, vamos chamar de P0, o preço inicial das mercadorias. O I1, que é a taxa de aumento, 25%, é 0,25%. E o I2, que é a taxa de redução, 25%, também é 0,25%. Como nós temos um aumento e um desconto sucessivo, o preço final, que é o P, eu vou pegar o preço inicial, que é o P0, multiplicar por 1 mais I1, porque inicialmente nós tivemos um aumento, por isso o mais, depois multiplicado por 1 menos o I2. Vejam, primeiro foi o aumento, então o mais está primeiro, depois foi um desconto, então o menos vem depois. Se você soube montar a fórmula direitinho, substituindo os valores, eu tenho que o P é igual ao P0, multiplicado por 1 mais 0,25, multiplicado por 1 menos 0,25. O primeiro parêntese vai dar 1,25, o segundo parêntese dá 0,75. Quando eu multiplicar 1,25 por 0,75, isso vai dar então 0,9375. Então o P será 0,9375 vezes o P0. Lembrem que 0,9375 na verdade é 93,75%. Porque para transformar de número decimal em percentual, é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Bem, se o valor final P é 93,75 do valor inicial, que é o P0, então nós temos que o valor final ele será menor do que o valor inicial, o que quer dizer que as mercadorias ficaram mais baratas. Desse modo, então, a resposta correta é o item D. Após esse segundo desconto, né, na verdade, teve um aumento, depois um desconto. Após esse desconto, as mercadorias ficaram mais baratas do que antes do lojista alterar os seus preços. O quinto exemplo.
Em certo estabelecimento comercial, para as compras acima de R$ 200, os clientes podiam escolher entre um desconto de 25% ou 3 descontos sucessivos de 9%. Nas compras acima de R$ 200 nesse estabelecimento, qual dos descontos é mais vantajoso para o cliente? Um desconto de 25% ou 3 descontos sucessivos de 9% cada? Primeiro, não vão logo dizer que os 3 são mais vantajosos, porque 3 descontos de 9% dá 27%, porque se vocês falarem isso está errado. 3 descontos sucessivos de 9% não representam um único desconto de 27%. Então, se o seu argumento for esse, ele está errado. Vamos então calcular pela fórmula do desconto sucessivo para a gente ver onde é que a gente chega. Então, vamos considerar um valor inicial P0 maior do que R$ 200, o valor inicial do produto. Lembrando que esse desconto ele só vale para a compra acima de 200, por isso que o P0 tem que ser maior do que 200. Com isso, então, vamos pegar a nossa taxa de desconto de 9%, que é 0,09, e vamos tomar N igual a 3, porque são 3 descontos sucessivos. Beleza. Sabendo disso, assim o valor final desse produto, após os 3 descontos sucessivos, ele pode ser obtido, você pega então o P0, multiplica por 1 menos I, onde o I é a taxa de desconto, elevado a N, onde o N é a quantidade de descontos. Desse modo, então, vai ficar o P0 multiplicado por 1 menos 0,09 elevado a 3. A subtração entre parênteses, 1 menos 0,09 dá 0,91. Se eu pego uma calculadora, 0,91 elevado a 3 vai dar então 0,753571. Isso, claro, multiplicado pelo P0. Bem, então você pode aí trocar a ordem, né, e transformar em percentual. 0,753571, isso na verdade é aproximadamente 75,35%. Então, após os 3 descontos sucessivos, você vai, 3 descontos sucessivos, cada um de 9%, né? Na verdade, cada um de 9%, você vai pagar 75,35% do valor daquele produto inicial. Bem, por outro lado, você percebe que apenas um desconto de 25%, você pagará apenas 75% do valor daquele produto. Com isso, então, se os 3 descontos sucessivos de 9% me faz pagar 75,35% do valor de P, então nós tivemos um desconto de apenas 24,65%. Esse desconto ele é menor do que um único desconto de 25%. Com isso, então, a gente percebe que é mais vantajoso um único desconto de 25% do que 3 descontos sucessivos, cada um de 9%. O sexto exemplo. Um pequeno produtor rural vende as frutas produzidas em seu sítio por meio de uma cooperativa, com um acréscimo de 10% sobre o custo de produção. O atacadista as revende a uma rede de supermercados com um acréscimo de 15% sobre o valor pago. E, por sua vez, o supermercado ele revende essas frutas aos consumidores finais com acréscimo de 40% sobre o valor pago ao atacadista. Então, você tem aí um aumento de 10%, depois um de 15%, depois um de 40%. O item A. Qual é o percentual de aumento do preço das frutas desde o produtor até o consumidor final? Ou seja, após esses 3 aumentos sucessivos, o produto final é quantos por cento maior do que o preço do produto inicial? Vamos lá então. Nós temos então P0, o valor inicial do produto, que eu não sei quanto é, então eu vou utilizar a letra. Nós vamos ter então a primeira taxa de aumento, 10%, é 0,1. A segunda taxa de aumento é 0,15, que é 15%. E a terceira taxa de aumento, 40%, é 0,4. Com isso, então, para a gente saber o preço final do produto, que é o P, eu pego o preço inicial, que é o P0, multiplico por 1 mais a primeira taxa de aumento, multiplico por 1 mais a segunda taxa, depois multiplico por 1 mais a terceira taxa. Isso vai ficar P0 multiplicado por 1 mais 0,1 vezes 1 mais 0,15 vezes 1 mais 0,4. No primeiro parêntese, a soma é 1,1. No segundo parêntese, 1,15. No terceiro parêntese, 1,4.
Multiplique tudo utilizando uma calculadora. Nós vamos ter então que o P ele será o P0 multiplicado por 1,771. Bem, esse 1,771, isso na verdade é 177,1%. Então, o preço final que o consumidor vai comprar lá no supermercado, ele é 177,1% do preço do produto lá no sítio, por exemplo. Isso representa, então, um aumento percentual de 77,1% desse produto, desde o produtor até o consumidor final. O item B. Se certo tipo de fruta chega ao consumidor final por R$ 4,00 o quilograma, determine o valor que esse consumidor pagaria se comprasse diretamente do produtor rural. Ou seja, se ele tirasse os dois intermediários. Lembrando que os dois intermediários são o atacadista e o supermercado. Se ele não comprasse nem do supermercado nem do atacadista, comprasse lá do produtor rural. Lembrando que o produtor rural ele tem um aumento de apenas 10%, vamos lembrar disso. Então, se ele comprasse dele, ele não pagaria nem os 15%, que é os 15% lá do atacadista, nem os 40% do supermercado. Vamos lá então. Sendo o P R$ 4,00, o preço final que o consumidor final paga, né? Ele deixaria então de pagar as seguintes taxas. Ele deixaria de pagar o I1, que é 0,15, ao atacadista, e o I2, que é 0,4, ao supermercado. Desse modo, o valor pago ao produtor rural, que eu vou chamar de P0, eu quero então calcular o P0 aqui, por quê? Porque eu já tenho o preço final. O preço final que ele paga é 4. Mas se ele comprasse lá do produtor rural, se ele comprasse lá do início, no P0, seria quanto? Então vamos lá. Substituo o P por 4, o P0 eu quero saber. O I1 é 0,15, o I2 0,4. A soma no primeiro parêntese dá 1,15, no segundo parêntese dá 1,4. Multiplicando 1,15 por 1,4 dá 1,61. Como eu quero saber o P0, passa o 1,61 dividindo 4. Então o P0 será 4 dividido por 1,61. Logo o P0 ele vai dar 2,48. Ou seja, se esse consumidor que compra o quilo de uma fruta a R$ 4,00 lá no supermercado, comprasse essa mesma fruta do produtor rural, ele compraria o quilo dessa fruta por R$ 2,48. Com isso, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós demos início ao nosso estudo da matemática financeira através do cálculo de descontos e aumentos sucessivos.